Muitos têm dúvidas qual é a posição e a crença da congregação cristã no Brasil a respeito do arrebatamento da igreja. Será que ela é pré-tribulacionista? Aquela que crê no arrebatamento secreto antes da grande tribulação? Ou ela é pós-tribulacionista? Aquela que crê que Jesus virá buscar a sua igreja após a grande tribulação que há de acontecer na terra. Tudo isso e mais você ficará sabendo daqui a pouco, logo após a vinheta. A paz de Deus nosso Criador e a sua misericórdia por Jesus Cristo estejam com todos vocês que assistem os vídeos do meu canal. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez no meu canal, me chamo Carlos Einar. Aqui eu abordo assuntos referentes às Escrituras Sagradas. Muitos têm curiosidade em saber qual a posição da congregação cristã no Brasil a respeito da escatologia. Qual é a posição da congregação cristã no Brasil a respeito da doutrina das últimas coisas? Ela crê no arrebatamento secreto antes da tribulação ou ela acredita que a igreja passará pela grande tribulação? Isto, infelizmente, tem causado muitas heresias, porque diz na palavra que nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. É isso que aconteceu em várias igrejas pentecostais e muito difundida aqui no Brasil pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a doutrina de um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, Jesus virá secretamente arrebatar os seus escolhidos antes da grande tribulação. Somente os salvos verão a Cristo e os demais não verão. Por isso é chamado de arrebatamento secreto. Para os que acreditam nessa falsa teoria, o arrebatamento será da seguinte forma. Na primeira fase, Jesus virá subitamente de forma imperceptível para o mundo. Não será visto pelo mundo, somente pelos salvos, e serão arrebatados antes da grande tribulação. Levará os arrebatados ao tribunal de Cristo no céu, onde a igreja receberá galardões. Depois irá para as bodas do Cordeiro, enquanto o mundo sofrerá 7 anos da grande tribulação. Na segunda fase da sua vinda, Jesus vem com a igreja para julgar o mundo e estabelecer o milênio para reinar durante 1000 anos. Infelizmente, essa é uma teoria falsa que foi disseminada entre as religiões pentecostais. Essa teoria não tem respaldo nenhum nas Escrituras Sagradas. Essa heresia iniciou-se em 1830. Antes disso, ninguém conhecia essa falsa doutrina. Uma jovem chamada Margaret MacDonald, oriunda de uma seita originada da Igreja Católica, a sua igreja chamava Igreja Católica Cristã, ela teve uma suposta visão que via Jesus arrebatando seu povo antes da grande tribulação. Aqueles em quem ela contava a experiência começaram a acreditar em um arrebatamento secreto antes do dia do Cristo. Um pastor da Igreja dos Irmãos, John Nelson Darby, adotou esse ensino e foi o pioneiro em propagar esta mentira. Nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores protestantes dividiram o arrebatamento em 2 fases. Essa é uma teoria falsa, mentirosa, que tem apenas 180 anos de existência. Em certos ensinos, a CCB não possui tal formalidade, como é no caso do arrebatamento da igreja. Eu já vi irmãos da congregação cristã no Brasil acreditarem que Jesus virá secretamente arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Mas nas Escrituras não há espaço para uma escatologia pré-tribulacional. Todos sabem que o irmão Luiz Franciscon era de origem valdense, um grupo de cristãos que observava e seguia a doutrina apostólica. O irmão Franciscon, ainda jovem, se converteu na igreja presbiteriana italiana. E para quem não sabe, a igreja presbiteriana acredita no arrebatamento pós-tribulacional, ou seja, Jesus voltará depois da grande tribulação. A congregação cristã no Brasil tem em suas raízes um pouco dos valdenses e um pouco da igreja presbiteriana. Querendo ou não, herdamos essas raízes. Em nosso cenário existem hinos que provam que a congregação cristã no Brasil, desde as suas raízes, acredita em um arrebatamento pós-tribulacional. No antigo hino 390 do Inário 4,
hoje o hino 35 do Inário, volume 5, o hino com o título Eis que multidão muito grande. Este hino, inspirado nas Escrituras Sagradas, vislumbra a visão de João em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Na terceira estrofe do hino 35, cantamos assim: com os anjos também na glória, alegre cantavam hinos, mostraram valor com Cristo Senhor na grande tribulação. Vejam aí a terceira estrofe do hino 35. Quem mostrou valor na grande tribulação? Os servos de Deus que não adoraram a besta e não se prostraram perante o anticristo. Eu tenho aqui em minha mão um exemplar do Inário número 3 da Congregação Cristã do Brasil, na época, do ano de 1951. O hino número 117, Jerusalém, Jerusalém. Na segunda estrofe, canta-se exatamente assim. Vejam a segunda estrofe. Jerusalém, Jerusalém, cantando vem a multidão, que triunfou sobre o dragão, após passar tribulação. O hino 117 do Inário número 3. Portanto, sem sombra de dúvida, estes cânticos nos dão a certeza de que mesmo sem a Congregação Cristã no Brasil ter uma posição oficial sobre o arrebatamento ou sobre a grande tribulação, nós somos pós-tribulacionistas. Agora vamos ver na Bíblia sobre o arrebatamento após a grande tribulação. Vou mostrar aqui para você capítulos e versículos que mostram a igreja passando pela grande tribulação e o Senhor Jesus voltando após a mesma para buscar a sua igreja. Os judeus e os apóstolos acreditavam em uma ressurreição no último dia, ou sendo Jesus voltando e ressuscitando os mortos no último dia. Pois ele disse: a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que ver o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Jesus falava da sua segunda e definitiva vinda, uma única segunda volta, um retorno em uma só fase e não em duas fases, como os pré-tribulacionistas anunciam nas suas igrejas. Esta segunda e definitiva vinda, Jesus virá ressuscitar os mortos, arrebatar os preparados, isto antes do milênio. Os ímpios ficarão para a segunda ressurreição, que acontecerá após do reino milenar de Cristo, ao qual os ímpios serão julgados e condenados. A segunda volta de Cristo não poderá ser de forma alguma secreta ou invisível, pois esta volta será visível, pública e posterior à grande tribulação. Vamos ler agora alguns versículos de Mateus capítulo 24. Vamos ler o verso 21 que diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No capítulo 24 de Mateus, nos versículos que lemos, falam sobre a igreja passando pela grande tribulação, perseverando e sendo guardada por Deus. No versículo 29, aqui fala da igreja vendo os acontecimentos que há de suceder naquele dia. No versículo 30, Jesus aparecendo nas nuvens de glória e todo olho vendo o seu retorno visível, nu e desvendado aos olhos de muitos. E no versículo 31 mostra Jesus recolhendo e ajuntando os seus escolhidos após passar os dias da grande tribulação.
Vocês prestaram atenção? Depois daqueles dias haverá uma grande tribulação, como nunca houve na face da terra. E após isso, todos os acontecimentos, Jesus ajuntará os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Esse capítulo de 24 de Mateus nos provam que a igreja passará pela grande tribulação. E no final desse capítulo diz: passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não irão passar. Na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo confortou o coração aos tessalonicenses que estavam preocupados com rumores que alguém andava falando que Jesus havia voltado. Ou outros acreditavam que Jesus viria naqueles dias. Então o apóstolo Paulo lhes disse: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. O apóstolo Paulo fala claramente aos irmãos de Tessalônica que a volta do nosso Senhor Jesus só acontecerá após a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, que se adorará a si mesmo, que é o anticristo. Então não haverá arrebatamento antes que manifeste o anticristo. Sendo assim, a teoria do arrebatamento secreto é uma farsa, é mentirosa. A escatologia bíblica para o retorno do Senhor Jesus é após a grande tribulação. Os pré-tribulacionistas gostam de usar Apocalipse 3:10 para defender a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, que diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da tentação que virá sobre o mundo para tentar os moradores da terra. Sim, Deus guardará o seu povo, como guardou Noé e a sua família no dilúvio que destruiu a terra, como guardou também o povo de Israel quando foi lançado as pragas do Egito. Deus nos guardará da mesma forma ao passarmos pela grande tribulação. A grande tribulação é uma coisa, a ira de Deus é outra. Nós passaremos pela grande tribulação, a perseguição que virá sobre a igreja. Agora, as taças da ira é somente para os ímpios. Das taças da ira, Deus nos guardará. A grande tribulação será a ação do anticristo perseguindo a igreja, que tentará de todas as formas destruir o povo de Deus sobre a face da terra. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em meu canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações e me siga também nas redes sociais. Qualquer dúvida, me chamem na página do Facebook ou no direct do Instagram. Se você também quiser mandar um e-mail para o canal, o e-mail é carloseinarcristãotube@gmail.com. Desejo saudar a todos com a paz de Deus, nosso Criador, e um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Até o próximo vídeo.